Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Com bastante frequência, ouvimos por aí este comentário com o qual podemos começar esse tempo de oração, essa meditação do recolhimento de hoje. Diz assim: passa o tempo e vamos percebendo melhor que precisamos de Deus. Passa o tempo e percebemos que necessitamos de Deus. Sim, é verdade, precisamos de Deus. Você e eu precisamos de Deus e por isso nos reunimos aqui. Todos os meses procuramos dedicar esse tempo para uma oração mais recolhida, mais detida, mais aprofundada. Precisamos de Deus, que é luz, força, consolo, perdão, e se revelou a nós em Jesus, principalmente. Se revela a nós por muitos modos, nunca nos deixa. Mas o ponto alto é nosso Senhor Jesus Cristo, para compreendermos melhor de viva voz, do modo humano, compreendermos melhor e perseverarmos através da nossa vida, perseverarmos na busca do bem, na busca da santidade, na busca do amor. Deus nos criou para si e nos comunica todas as faculdades e as graças necessárias para que o conheçamos, o amemos e tenhamos uma vida fraterna, porque somos feitos membros da família de Deus. E foi por Jesus, caminho, verdade e vida. Assim ele confidencia conosco, se revela a nós. A Jesus temos que procurar e encontrar. Não só procurar, porque quando o procuramos, nós facilmente o podemos encontrar e aprender dele todas as outras coisas, aprender dele, além de conhecê-lo, caminho, verdade e vida, todas as outras coisas para que nos são necessárias para a santificação. Não, e as coisas do mundo, nós as temos que utilizar, procurar também, né? Mas não são elas que nos realizarão nessa vida. Não é o dinheiro, não é o poder, não é o prazer. Também as preocupações da vida, essas pressões, conflitos, como a pandemia, né? Aliás, com pandemia ou sem pandemia, se encontramos Jesus, ultrapassamos tudo. Porque, repito, ele é luz, força, consolo, perdão, e nos mostra a realidade da vida, que essa vida cotidiana nossa é suficiente para conhecermos e amarmos a Deus e servirmos ao próximo e participarmos de uma felicidade imensa que é fruto desse modo de viver cristão. Quando as pessoas se deixam levar por outras realidades, colocando-as como fim, elas se enganam com miragens
ou caem em armadilhas perigosas, miragens que não realizam, que são mentiras falsas, ou armadilhas perigosas que podem abater o ânimo, podem causar uma euforia duvidosa, momentânea, passageira, né? E prejudica a confiança que temos que ter em Deus. Precisamos de Deus, que dá consciência ao peso que tem que ter a nossa vida. A nossa vida não é descartável. A nossa vida não é uma paixão inútil, como já se disse por aí. A nossa vida, ela tem consistência e Cristo nos dá essa consistência, mostrando-nos que vale a pena os esforços que temos que fazer para conduzir bem a nossa vida, conduzi-la bem. Há frases de Jesus que são síntese de toda a sua pregação. O Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Síntese, aprender dele, aprender da mansidão dele. Mansidão que é virtude para relacionar-se com os outros e com as coisas que vão acontecendo. E humildade, manso e humilde. E essa frase nos introduz diretamente no tema do nosso recolhimento de hoje, humildade e caridade. Vamos aprender de Jesus, vamos pedir a Ele que nos ensine, com essa nossa reflexão, essas virtudes, humildade e caridade. São José Maria dizia, citando os santos da Igreja, que a humildade é a verdade. Pregava com muita força, muita insistência sobre a humildade como sendo a verdade plena e a verdade da nossa vida. Qual verdade, então? A verdade do nosso dia a dia, do nosso modo de ser, do nosso modo de proceder, dessa vida que tantas vezes se torna pesada, incômoda, dessa vida que tantas vezes se torna carente do amor de Deus, desse amor que não para de nos tocar, porque Deus nos ama através das coisas todas que vão acontecendo. Nós somos amados por Deus de tal modo que participamos da sua vida, que é amor. Mesmo ou até por causa dos momentos difíceis que temos que enfrentar. Nos momentos difíceis, Deus se faz mais perto, mais próximo, mais terno. Deus se deixa conhecer com mais intensidade por nós. A verdade da nossa vida é que ela é imperfeita, cheia de remendos, cheia de quebra-galhos, porque nos acostumamos com pouco. Não nos esforçamos como poderíamos, sendo mais generosos, achando que, às vezes até isso, não vale a pena tanto esforço, tanto sacrifício. Talvez na prática não sejamos assim, mas lá por dentro, no fundo da nossa alma, isso pode nos travar e muito. Na prática, achando que não vale a pena, podemos achar que não vale a pena ser santo. Nossa, ser santo é uma meta muito elevada. Ser virtuoso, comprometido com o bem, ser verdadeiramente comprometido com o bem de todas as virtudes. Não de algumas só, mas de todas elas. Todas as qualidades que dão à vida cotidiana um peso, um perfil, uma consistência que é a do verdadeiro cristão.
Nesses dias, estamos acompanhando na Santa Missa a leitura da carta aos Hebreus e também o início do Evangelho de São Marcos. E essas leituras, a da quinta-feira passada, ela nos inspira muito também. Na carta aos Hebreus, nós encontramos esse texto. No capítulo 3. Escutai, irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora vissem minhas obras durante 40 anos. Vamos nos colocar nessa situação, lembrar dela. O povo de Israel, saído do Egito, por 40 anos caminha errante pelo deserto. E naquele momento, ali que narra aqui essa situação, no lugar que se chama Meriba e Massa, duvidaram, apesar de tantas manifestações intensas de Deus, milagres portentosos que ele foi fazendo ao longo do caminho, ali duvidaram porque faltava água. Estavam com sede, estavam atravessando o deserto. E puseram à prova Deus, ficaram reclamando, cobrando de Moisés. E Deus, então, fala para Moisés bater na rocha, que iria brotar água de lá. E a advertência que faz o autor da carta aos Hebreus é essa, lembrando que está no livro do Êxodo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação no dia da tentação. Podemos ouvir a voz de Deus cada vez que lemos um texto da Sagrada Escritura, cada vez que ouvimos uma pregação da palavra de Deus, da doutrina da igreja. Podemos ouvir a palavra verdadeira de Deus, essa palavra que é vida, vida eterna. Mas a condição é essa: não endureçais os vossos corações. Embora vejamos as obras todas de Deus, a igreja está blindada por Deus. 2000 anos de pregação dessa palavra, com altos e baixos, com muitas perseguições, muitas crises, dificuldades. Mas não endureçamos os nossos corações. Abramos ele de par em par, confiando que Deus não nos deixa e nos inspira, nos dá luz, nos dá força, nos consola e nos faz perseverar no caminho da salvação e no caminho da santificação. E no fim do trecho da carta aos Hebreus, que líamos na quinta-feira, diz assim, o autor: Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até ao fim a nossa confiança inicial. Animar-nos uns aos outros.
para não deixar que o coração fique transviado, endurecido pela sedução do pecado. Temos que lutar sempre. E essa maneira de viver exige de nós confiança, para que nos mantenhamos firmes até ao fim da nossa confiança inicial. Então, essa confiança tem que aumentar. Há provações, há tentações, há dificuldades. Sejamos humildes de olhar para o Senhor, não de prová-lo, não de desconfiar dele, não de ir tendo uma atitude mole, acomodada. Desafiemo-nos, ajudando-nos uns aos outros, porque nos tornaremos, diz o autor, companheiros de Cristo, mantendo firme até o fim a nossa confiança inicial. Então, para vivermos assim, a humildade e a caridade. A humildade para ouvir a palavra de Deus, sem desanimar. Ela é viva, eficaz. Ela é para nós, dirigida ao nosso coração, à nossa consciência. E depois de ouvi-la, ou ao ouvi-la, meditá-la, refletir sobre ela, procurar empapar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida dessa palavra. E por isso, tirar consequências. As consequências que nós chamamos de propósitos. Decisões que refletem um compromisso, um comprometimento com Deus. Né? Vou me esforçar mais, por exemplo, em ouvir a palavra de Deus, em meditar a palavra de Deus, em fazer propósitos. Um sacerdote muito santo dizia frequentemente que a vida cristã depende dos propósitos. E quem não faz propósito está muito mal. Quem faz propósito vai bem, mesmo que não os cumpra. Mas quem faz propósito e os cumpre, está indo pelo caminho da santidade. Vamos procurar estar nesse estágio, fazer propósitos e cumpri-los. E para isso, propósitos pequenos. A humildade nos leva a isso. Quando queremos fazer propósitos muito grandes, né? Propósitos, vou ser santo. Isso é um propósito, isso é um ideal de vida, sim, como ideal, sim. Mas qual é o propósito da santidade? São pequenos detalhes, pequenos e humildes detalhes, para viver todas as virtudes, as boas qualidades, que vão exigir de nós empenho constante para ler a palavra, meditá-la, para melhorar o trabalho, a convivência com os outros, e detalhes concretos para sermos mais rijos, menos reclamões, menos desanimados, porque a provação desses dias com pandemia, quarentena e etc., pode nos afetar o ânimo, de desanimar-nos, né? Pequenos propósitos. São José Maria também, principalmente num momento de começo de ano, pregava com muita força essa lei básica da santidade. Começar e recomeçar. A lei básica da santidade não é, agora não erro mais. Esse é o fracasso básico da vida espiritual, da vida cristã. Muitas vezes o fracasso é esse. Agora não erro mais, não peco mais. Nós temos que ter esse desejo de não pecar mais, de não errar. Mas para conseguir melhorar, é preciso começar e recomeçar. Porque somos limitados, pecadores, e a graça de Deus não nos vai faltar por isso. O que nos poderá faltar é exatamente essa disposição humilde de começar e recomeçar. Também usava São José Maria, na sua pregação,
ao receber de Deus essa mensagem da santidade no cotidiano, as palavras de São Paulo: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Está na carta aos Romanos. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E Santo Agostinho, comentando essa frase de São Paulo, acrescentava: tudo, incluindo aquilo que é chamado mal, que nós designamos como mal. Tudo mesmo contribui para os que amam a Deus, desde que, humildemente, se afastem do mal, ainda que ele vai acontecendo, é inevitável, quase que nos escraviza, mas nós não queremos o mal. E reagimos olhando para Cristo, buscando a Cristo, pedindo a Ele a ajuda necessária para recomeçar, para converter-nos, para termos uma mudança interior e exterior mais vigorosa, para termos a capacidade de avaliar bem o nosso dia a dia, as ações todas que estamos executando e percebendo os pequenos desvios que estão ocorrendo e assim corrigi-los o quanto antes e não deixar que esses pequenos desvios vão se acumulando, se acumulando, se acumulando e depois um desastre. Quando avaliamos bem a nossa vida, fazemos exame de consciência. Quando diante de Deus, da sua luz, do seu amor, vamos aquilatando melhor o nosso comportamento, então corrigimos, podemos corrigir. E assim, priorizar os esforços por melhorar. Porque além de combater os defeitos, nós temos que propor-nos desafios. A pessoa humilde, o homem humilde, a mulher humilde, se desafiam com a graça de Deus a melhorar. Não em geral, mas em concreto. E aí queria citar o Evangelho da quinta-feira, que é a narração daquele leproso que se dirige a Jesus e lhe pede: se queres, tens o poder de curar-me. Foi direto. Aliás, ele só podia fazer isso, porque se ele fosse enrolar muito, pedir licença, o apedrejariam, que era a pena para um leproso que ousasse se aproximar de alguém. Eles eram excluídos totalmente da vida social. Não podiam fazer nada perto dos outros. Tinham que dar gritos: sou leproso, para que ninguém se aproximasse. Era a obrigação deles. E esse, então, rompeu todos os protocolos. Foi direto a Jesus. E direto lhe pergunta, lhe pede: se queres, tens o poder de curar-me. E provoca em Jesus o quê? Cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Ousadia de fé, que vem da humildade, não vem de uma alma presunçosa. Eu peço e Deus me ajuda, e Deus me resolve as coisas. Não, ele pediu porque foi até Jesus, porque se desafiou a fazê-lo, correndo o risco da própria vida, porque poderia morrer mesmo, apedrejado. E toca de tal modo o coração de Cristo, que Cristo também faz algo que não podia. Vamos dizer assim, porque Cristo pode tudo. Mas, humanamente falando, segundo a lei dos judeus, naquele momento, tocar um leproso era tornar-se impuro, era contaminar-se. Não era só o perigo de pegar a doença, a lepra, que não tinha cura, mas era a lei que impunha essa pena. Quem tocasse um leproso estava contaminado.
e tinha que passar por um processo de purificação. Mas Jesus foi tocado no seu coração pela atitude humilde daquele leproso. E, por isso, o toca para demonstrar o seu poder divino e o cura totalmente daquela doença horrível, que tem um significado também. A lepra é figura do pecado. E para as pessoas daquela época, um leproso era um homem castigado por Deus, com um castigo terrível, que ia morrer por aquela doença. O pecado é que causava isso. Essa era a interpretação da lepra, né? Mas Jesus veio para salvar todos os pecados. Se salva um pecado como esse, uma doença como essa, Jesus veio para salvar a nossa vida inteira, corpo e alma. Ainda que possa não curar ou não resolver alguma situação, Ele nos consolará e nos fortalecerá, nos sustentará na verdadeira fé. Se somos humildes, nós interpretamos as coisas assim. Se não somos humildes, reclamamos, desistimos, não ousamos, quase que preferimos ficar na lepra. E tem mais ainda, que nesse trecho do Evangelho de São Marcos, está no primeiro capítulo de São Marcos. O São Marcos coloca as coisas coincidindo com o início da vida pública de Jesus, né? E então ele diz que depois da lepra desaparecer, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Isto é, havia uma obrigação de uma pessoa que tivesse contraído a lepra de ir ao templo, mostrar-se ao sacerdote para atestar que ele estava curado e oferecer um sacrifício de purificação no templo. Então Jesus diz a ele que cumpra essa obrigação. E fala que ele não conte nada para ninguém. Eu sempre pensei assim, quando Jesus fala isso, ele sabia perfeitamente que não era possível. Não é possível um homem ser curado da lepra e ficar calado. E não sair aos berros, estou curado, né? Com uma alegria. A humildade traz isso. Não é o humildezinho, né? Ele não foi falando para ser soberbo, porque tinha que cumprir a obrigação prevista pela lei. E Jesus, humilde, não queria que ficasse sendo alardeado como capaz desse poder, né? Mas ele sabia que o homem não poderia se resistir, né? Que ia extravasar de alegria, de entusiasmo. A graça de Deus o curou, o tocou. Não dá para ficar calado. Quando se é humilde, se conhece a Cristo, a eficácia da graça, do poder de Deus atuando sobre nós, não dá para ficar calado. E por isso, nessa segunda meditação, nós refletiremos sobre a caridade. Conhecer em Cristo a verdade da nossa vida é uma necessidade. A verdade da nossa vida é a humildade, hein? Temos que ser humildes. Humildade é a verdade. Conhecer Cristo manso e humilde. Quando o vemos, como nesta cena, manso e humilde. Quando o vemos, nós podemos ver-nos também nele. E por isso, por extensão, pensar em São José, Nossa Senhora e São José é esposo da Santíssima Virgem e pai de Jesus, se fez assim porque é humilde.
Porque se não fosse humilde, ele nem seria esposo de Maria, não aceitaria o que aconteceu com ela. Porque a viu grávida. Não aceitaria, mas aceitou. Por que aceitou? Porque se fez humilde, fez oração. E Deus lhe mostrou o que aconteceu nela, foi obra do Espírito Santo. Aceita Maria como esposa. E ele aceitou, humilde. Não ficou alardeando. Agora eu sou pai de Jesus. Tá bom, vou aguentar essa situação. Que São José, que Maria e Jesus nos ajudem a desempenhar da melhor forma possível a nossa missão da vida. Essa missão que é confiada por Deus a cada um de nós. A de proclamarmos que conhecer a Cristo, assimilar as palavras do Senhor, viver a sua vida, é a grande realização de cada ser humano. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.